Bem, a aula de hoje nós vamos falar sobre fotossíntese. Teremos 3 aulas sobre esse assunto e na nossa primeira aula nós vamos falar sobre a fase fotoquímica da fotossíntese. Na segunda vamos falar um pouquinho sobre a fase de carboxilação e na terceira aula sobre alguns fatores ambientais que interferem na fotossíntese. Então, o objetivo da aula de hoje é nós entendermos o papel da luz na fotossíntese e as reações que estão envolvidas nesse processo. Bem, a fotossíntese, como o próprio nome já diz, é a síntese a partir da luz. Então, a planta consegue utilizar a energia do sol, a energia da luz, nos seus processos metabólicos e transformar, então, 2 compostos de baixo valor energético, que é o CO2 e a água, na presença de luz, em compostos orgânicos na forma de carboidratos e liberando dessa reação o oxigênio. Então, a fotossíntese ela é um processo em que é possível transformar compostos simples em compostos mais complexos utilizando a energia da luz. E, consequentemente, dessa reação há o consumo de CO2 e a liberação de oxigênio. Bem, a fase fotoquímica é a primeira fase que nós vamos dividir a fotossíntese para fins didáticos. Ela depende, então, de pigmentos que vão capturar essa luz e esses pigmentos, então, vão sofrer reações de oxidação e essas séries de reações vão culminar então com a produção de 2 moléculas de valor energético para a célula, o NADPH e o ATP. Então o ATP e o NADPH formados nessa fase vão ser importantes para as fases seguintes, além disso há a geração do oxigênio. Então a fase luminosa, a presença que depende então da fotólise da água, onde a água vai ser quebrada, liberando então o oxigênio. Os elétrons liberados dessa quebra são importantes para a produção de 2 moléculas de energia, o NADP e o NADPH e o ATP, para que nas reações, não escuras, mas reações bioquímicas, sejam utilizados para a fixação do CO2 e a produção então dos carboidratos. E assim nós temos essas 2 fases que vão estar relacionadas entre si, importantes nessa etapa da produção dos carboidratos. Então, na fase bioquímica, como assim é melhor chamado, porque nós vamos ver que várias enzimas são reguladas na presença de luz, então dependem da luz para funcionar, a fase de fixação do carbono, vão utilizar então o NADPH e o ATP para reduzir o CO2 e incorporá-los a carboidratos. Bem, toda luz é usada pela planta para fazer fotossíntese? De cara a gente já pode descartar que a luz verde não vai ter nenhum papel, já que ela é refletida pela planta e não é de fato absorvida. Mas os outros comprimentos de ondas que o Sol emite, que chega aqui na superfície da Terra, é uma faixa enorme de comprimento de onda, que vai aqui desde 10 a menos 14 até 10⁻⁴ metros de comprimento de onda. E nós temos uma pequena faixa desse comprimento de onda entre o ultravioleta e o infravermelho, que é a luz visível. E dentro do espectro da luz visível nós temos ainda o espectro que de fato é utilizado na fotossíntese, que está na faixa da luz vermelha e da luz azul, uma vez que na faixa de comprimento de onda da luz verde é o comprimento de onda que a clorofila emite. Então, de fato, não é usado na fotossíntese. Esse experimento aqui de Engel é muito curioso, onde foi projetado aqui utilizando um prisma, todos os comprimentos de onda de luz na faixa do visível, onde a luz branca foi fracionada. E ele colocou então bactérias aerotáteis crescendo junto com umas algas, ou seja, elas só iam crescer onde tinha presença de oxigênio. E aí elas se aglomeraram na faixa da região do azul e as bactérias também se aglomeraram na faixa da região do vermelho, onde já podia visualizar por um experimento extremamente simples, que de fato são 2 comprimentos de onda muito eficientes na fotossíntese, consequentemente liberando oxigênio, que foi o que foi observado aqui no experimento. Bem, e onde que essa luz é absorvida? Ela é absorvida por pigmentos que estão localizados dentro da organela, no caso dos seres eucariontes. No caso dos organismos procariontes, como os casos de cianobactérias, não temos uma organela. Esses pigmentos eles estão dissolvidos no citoplasma, preso à membrana dos tilacoides. Então, dentro dos cloroplastos, para seres eucariontes, é onde estão os pigmentos importantes que vão absorver essa luz, entrar então em ressonância e transferir essa energia para que essa energia seja utilizada nas reações a seguir. Bem, a principal molécula responsável pela captura da luz e a transformação dessa energia da luz em energia química é a clorofila. Então nós temos vários tipos de clorofila, mas nas plantas terrestres nós temos 2 tipos básicos de clorofila, que é a clorofila A e a clorofila B. A clorofila AB e a A, a única pequena mudança
é nesse radicalzinho X, mas a composição básica, né? Nós temos aqui uma cabeça de pirrol e uma cauda de fitol, que é extremamente apolar, onde fica presa na membrana, né? E aqui a cabeça com o nitrogênio e o magnésio fechando esse anel, importante então para captura dessa energia da luz. Quando essa molécula então absorve a luz na faixa do comprimento vermelho ou do azul, o que acontece com os elétrons dessa molécula é que elas passam por um estado de ressonância mais alto do que eles estavam antes de absorver essa energia luminosa. E passar desses elétrons para o estado de energia mais alto, eles voltam para o seu estado de energia inicial, mas durante essa volta ele pode liberar então essa energia na forma de calor, na forma de fluorescência ou através da ressonância indutiva, onde essa energia vai sendo propagada de molécula a molécula até chegar no que nós chamamos de centro de reação. Então, as moléculas de clorofila que estão no complexo, que nós chamamos de complexo antena, são as responsáveis por capturar essa energia, transmitir de molécula a molécula até o centro de reação a partir da ressonância e, por fim, esses elétrons vão ser retirados da molécula de água e transferidos para o centro de reação para que haja então a produção de moléculas de energia na forma de NADPH e na forma de ATP. Bem, esses aumentam, os pigmentos acessórios também são importantes, né? Nós temos os carotenoides, as xantofilas e as ficobilinas no caso de algas, que são pigmentos acessórios importantes porque eles absorvem luz numa faixa diferente da clorofila e assim pode aumentar o espectro de absorção. Então aqui nós temos uma curva do espectro de absorção da fotossíntese nos diferentes comprimentos de onda dentro da faixa da luz visível. E aqui na curva abaixo nós temos as curvas do espectro de absorção de cada um dos pigmentos. Então a clorofila A tendo que o seu espectro de absorção, a clorofila B tendo um espectro diferente e os carotenoides, beta-caroteno, também tendo um espectro, inclusive chegando próximo da região do verde. Então essa gama diferenciada de espectro de absorção dos pigmentos favorece com que a gente aumente o espectro de absorção de luz e a planta possa absorver luz em vários comprimentos de onda e utilizá-lo na fotossíntese. Bem, então o complexo antena é formado por pigmentos e por proteínas que transferem esses fótons de luz, né, já que nós temos um comportamento de matéria também, no caso da luz, que propaga como onda e também a liberação de fótons e transforma até o centro de reação. No centro de reação nós temos então moléculas de clorofila que combinadas a essas proteínas formam o que nós chamamos de fotossistema. Então aqui só um esqueminha mostrando essa questão do complexo antena, né, onde essa energia da luz é capturada, as moléculas perdem essa energia na forma de calor, de fluorescência ou por ressonância, transmitindo essa energia de molécula até chegar no que nós chamamos de centro de reação. Lá no centro de reação, então, vão acontecer as reações que nós vamos relatar aqui, que nós chamamos de esquema Z. Esse esquema Z nos mostra o que acontece quando essa energia chega por ressonância até o centro de reação. Então aqui nós temos dois centros de reação, que é o fotossistema 2 e o fotossistema 1, ou P700 e P680. Então nós temos dois fotossistemas, o fotossistema 2 e o fotossistema 1, e é onde chega então os comprimentos na faixa de 680 e 700 nanômetros, que são os melhores absorvidos para esses fotossistemas. Então, essa energia é capaz de retirar os elétrons da água, que por sua vez vai propagar numa cadeia de transporte de elétrons, até chegar no fotossistema 1. E no fotossistema 1, onde eu tenho um oxidante fraco, ele vai então elevar esse elétron a um estado de energia maior e criar um frótipo, um redutor, e que vai transferir esse elétron para o NADP+, formando o NADPH. Então vejamos aqui o que acontece dentro da membrana, lá da membrana do tilacóide, mostrando essa transferência dessa energia. Então eu gosto muito desse esqueminha porque ele é bem didático, mostrando exatamente o que a gente falou, mas mostrando de fato as proteínas envolvidas nessa etapa, onde nós temos aqui a oxidação da água no fotossistema 2, quando a energia do Sol é então absorvida por ou chega por ressonância até esse fotossistema, que retira esse elétron da água e eleva ele a um estado de energia maior, sendo transportado agora por uma outra proteína, que é a plastoquinona, que por sua vez ela retira prótons de H+ do estroma, lá do cloroplasto, e bombeia ele para dentro do lúmen. Essa plastoquinona transfere esse elétron para um outro complexo de proteína que nós chamamos de citocromo B6F, que por sua vez transfere esses elétrons para a pastocianina.
A plastocianina transfere esses elétrons agora para o fotossistema 1, onde ele é levado a um estado de energia maior por absorção de luz na faixa dos 600 nanômetros. E por fim, um forte redutor, que é a ferrocianina NADP mais redutase, juntamente com a ferredoxina, que é essa proteína aqui importante desse processo. Então a ferredoxina mais a NADP mais redutase reduz o NADP em NADPH. Vejam que a concentração de prótons de H+ no estroma está diminuindo em relação ao lúmen. Isso cria então um gradiente de prótons de H+ do lúmen que volta para o estroma do cloroplasto, ativando então uma proteína importantíssima que é a ATP sintase, que vai sintetizar então ATP a partir da fosforilação do ADP com o fosfato inorgânico. Então, ótimo, fantástico, a partir então da absorção de luz, nós temos a formação das duas moléculas de energia dentro da célula, que é o NADPH e o ATP, através então da liberação dos elétrons da água e por fim liberando o oxigênio. Muito bem, e aí nós temos, para finalizar, alguns herbicidas, que são usados para o controle de plantas que agem exatamente nesse processo. Então nós temos aqui o DCMU e o paraquat, que são dois herbicidas que bloqueiam o fluxo desses elétrons, e é muito interessante porque é uma via que acontece em planta e tem uma especificidade bem grande, de fato bloqueando esses elétrons e levando com que a planta não consiga realizar sua fotossíntese. Bem, essa é a primeira etapa então da fotossíntese e nós vamos continuar falando sobre esse assunto nas próximas aulas. Até mais!